Vamos falar sobre regra de 3, simples e composta. Regra de 3 simples a gente usa quando nós temos duas grandezas se relacionando. A regra de 3 pode ser simples direta ou simples inversa. Será simples direta quando as grandezas envolvidas forem diretamente proporcionais. Aqui, por exemplo, é o esquema de montagem de uma regra de 3 de duas grandezas G1 e G2 que são diretamente proporcionais. Um exemplo: ao se comprar 1 quilo de arroz, paga-se um valor de tantos reais. E para se comprar uma outra quantidade, quantos reais se gastará? A montagem a gente já sabe fazer lá desde o ensino fundamental. Agora, é fundamental que a gente saiba daqui transformar isso numa proporção. É essa passagem aqui que garante para a gente que a gente está fazendo a coisa certa. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a proporção vai ser montada do jeito que está aparecendo aqui. Diretamente como está aparecendo aqui. A dividido por C igual a B dividido por X. Onde X aqui é o que a gente está querendo determinar. Aí a gente aplica a propriedade fundamental, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui nos dá esta equação. A multiplicado por x é igual a B vezes C. A está multiplicando, passamos dividindo, encontramos o valor final que a gente está procurando. Isso aqui, daqui para cá, é um problema de resolver, aplicar a propriedade fundamental e resolver a proporção, não é? Encontrar o valor desconhecido. Na regra de 3 inversa, a gente tem então duas grandezas que são inversamente proporcionais. E sendo assim, na hora de montar a proporção, percebam o que acontece. Uma dessas frações, ela vai ser invertida. No caso aqui eu escolhi esta fração para inverter. A dividido por C ficou igual a x sobre b. Eu inverti aqui porque essa regra ela trata de grandezas inversamente proporcionais. E daqui para diante o tratamento é igual ao tratamento anterior. Eu faço aqui a aplicação da propriedade fundamental das proporções. C vezes x é igual a vezes b. C está multiplicando, passa dividindo e eu consigo isolar, então, x, dando o valor final da grandeza que a gente está procurando, achando a nossa incógnita x. Então, recapitulando, regra de 3 simples a gente vai utilizar quando estivermos tratando de duas grandezas e grandezas proporcionais. A regra de 3 será tratada como simples direta quando ela envolver grandezas diretamente proporcionais. E será tratada como inversa quando as grandezas envolvidas forem inversamente proporcionais. Essa visão ela é muito interessante, é muito importante. Temos um vídeo, inclusive, falando só sobre essa questão de grandezas diretas e inversamente proporcionais, exatamente para que a gente possa resolver questões como estas de regra de 3 composta. Regra de 3 composta, eu repito, é quando você tem envolvido num problema mais de duas grandezas. Aqui eu resumi em 3, mas você pode usar a mesma regra para 10 grandezas, se for o caso. Bem, quando você
monta a primeira situação do seu problema, as regras de 3 em problemas, elas vêm assim. Sempre elas te dão um valor de uma grandeza relacionado com da outra grandeza e relacionado com mais uma outra. Né? Então ela te dá uma situação completa aqui. Essas informações são todas conhecidas e retiradas do problema. Né? E aí ela quer saber lá o valor de uma determinada grandeza e te fornece também essas outras 2 situações. Aí você monta a sua regra de 3 e tem a sua incógnita numa certa coluna que eu marquei aqui. Essa coluna eu vou chamar de coluna referência. Essa coluna referência ela vai ser importante porque na hora de eu resolver eu vou ter que me perguntar: essa grandeza da coluna referência é direta ou inversamente proporcional a esta grandeza aqui, a G1? Bem, como a gente está tratando de um problema geral, ou seja, com letras, eu não tenho números aqui, eu já disse que essa grandeza, quando relacionada com essa, elas são diretamente proporcionais. Eu coloquei um desenho aqui para destacar isso. Isso vai ter grande importância na hora da gente montar a nossa proporção. Bem, a última coluna, que é referente à grandeza 3, eu quis colocar que ela é inversa, para contemplar os 2 casos numa regra só. Vai ter problemas em que você pode ter todas as grandezas se relacionando diretamente proporcional, de forma diretamente proporcional, ou totalmente inversamente proporcional, todas as grandezas de forma inversamente proporcional. E há também problemas que você vai ter isso de forma mista, ou seja, vai ter grandezas diretas e vai ter grandezas inversas. Como trabalhamos então para montar a nossa proporção? Essa é a parte mais importante. Depois que você consegue organizar isso, e organizar isso aqui, esse quadro aqui, ele é fácil de ser organizado, porque você vai retirando diretamente da leitura que você vai fazendo no problema e você consegue montar esse esquema. A partir daqui, visualiza se a grandeza é direta e inversa, destaca isso para quando você for montar a sua proporção, você saber montá-la corretamente. Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente começa com a grandeza referência. A grandeza referência a gente coloca do jeito que está aqui, b sobre x igual. Sempre assim, a grandeza referência, aonde tem uma coluna da grandeza referência, eu fico isolado. Não é? Igual. E aí você vai para as outras colunas. Essa primeira coluna, ela é direta. Então a fração formada vai ser nessa ordem aqui mesmo. A dividido por D. A dividido por D. As outras grandezas você vai montar também frações multiplicando essas frações, mas obedecendo o seguinte: mantém essa ordem se for direto. Olha com a inversa o que eu fiz. Tenho C e E aqui, mas como é inverso, eu vou fazer E sobre C. E sobre C. Pronto. Aqui é muito difícil você conseguir errar depois que você chega aqui, porque aqui é só aplicar a proporção e encontrar o valor final. É comum ainda se errar alguma coisa por não se saber simplificar frações. Veja bem, B sobre X é igual a sobre D vezes E sobre C. Eu quero o valor de X, então daqui para cá, olha o que eu fiz. Eu inverti aqui, eu posso fazer isso, desde que eu inverta o outro lado também. Então, X sobre B, eu inverti, vou inverter todo mundo aqui. D sobre C vai para cima, e A e vai para baixo. Eu creio que eu tenha falado errado. D vezes C vai para cima
e A vezes E para baixo. Uma vez que isso aqui está invertido, eu quero o valor de x, então eu tenho B dividindo, eu passo o B multiplicando. O B passar multiplicando, ele passar multiplicando aqui em cima. Então, no final eu tenho B vezes o que eu já tinha em cima, dividido pelo que eu já tinha embaixo. E aqui é o resultado final, certo? Quando você estiver trabalhando com números, obviamente surgirá a oportunidade de você simplificar frações. E quanto mais habilidoso você for em simplificar frações, menos contas ou contas mais simples você vai ter que fazer. E fica muito simples, muito rápido você resolver problemas que envolvam regra de 3 como ferramenta. Essa é a teoria de regra de 3. Vamos fazer em um outro vídeo exercícios sobre este assunto.